Olá, seja mais uma vez bem-vindo a este canal onde nós estudamos a gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida. Meu nome é Ricardo Gasparini e antes de começar aqui a nossa lição 19, né, o gabarito da lição 19, a lição 20, que eu já vou disponibilizar depois desse gabarito, eu quero agradecer a todos aqueles que me enviam mensagens agradecendo pelos vídeos, pelas lições. Essas mensagens não são muitas, né? Tem aí agora que eu consegui ter 100 inscritos no meu canal, o que na verdade, se for comparar assim, não é nada, mas é muito importante para mim que vocês mandem realmente essas mensagens aí de agradecimento, às vezes alguma me corrigindo de alguma coisa, porque me dá o fôlego para eu continuar e peço para que vocês que estão aí me escutando, para que divulguem o canal, para curtem os vídeos, né? Curtam e me sigam aí, né? Receber as notificações aí, cliquem lá no sininho e etc, né? Eu só peço desculpas porque eu não consigo ter tempo de gravar mais lições. Eu queria ter tempo para gravar mais, mas apesar de eu não ser professor de línguas, eu sou professor, trabalho em várias escolas e infelizmente eu não tenho tempo de fazer mais do que uma aula por semana. Às vezes eu nem isso eu consigo. Mas eu não vou parar não. Vamos terminar esse livro aqui. Estamos ainda na lição 19, tem um monte de lição pela frente, mas a gente vai continuar. Contem com isso, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ao questionário da lição 19 e número 1. Que particularidade apresenta a declinação dos nomes da terceira declinação terminadas em ter? Né? Vocês devem se lembrar, na lição 19 nós estudamos os nomes terminados em ter e os imparecílabos em s. O que acontece na terceira declinação, se você não se lembra, é que o nominativo da terceira declinação, tanto o nominativo quanto o vocativo, ele não é regular. Cada palavra tem o seu e às vezes tem alguns grupos de palavras como essas aqui, terminadas em ter, tá? É, Então, você precisa encontrar qual que é o nominativo dessa palavra. Então, os nomes terminados em ter, nesse caso aqui, né, da terceira declinação, eles perdem o E dessa terminação no genitivo e em todos os demais casos, que não sejam o nominativo e o vocativo. Então, como é que fica? Né? Ele muda, né? Ele é meio irregular. No genitivo plural, inclusive, eles terminam em um. Então vejamos alguns aqui no número 2 do questionário, que pede para declinar os nomes pater patris, frater fratis, acipiter accipitris e falar também o significado das palavras. Então vamos lá. Pater patris significa pai, e nós temos aqui no singular, nominativo e vocativo pater, porque você repete a palavra fica igual no nominativo e no vocativo. Genitivo patris, dativo patri, ablativo patre, acusativo patrem. No plural, nominativo patris, vocativo patres, genitivo patrum, dativo patribus, ablativo patribus, acusativo patres. Palavra frater fratis, que significa irmão, no singular, frater, no singular, nominativo e vocativo frater, genitivo fratis, dativo frati, ablativo frate, acusativo fratem. No plural, nominativo e vocativo frates, genitivo fratum, dativo e ablativo fratibus, acusativo frates. Palavra atipiter ou atipitris, que significa gavião, no singular, nominativo e vocativo atipiter, genitivo atipitris, dativo atipitri, ablativo atipitre, acusativo atipitrem. No plural, atipitres, no nominativo, vocativo atipitres, genitivo atipitrum, dativo atipitribus, ablativo atipitribus e acusativo atipitres. Lembrando que esse i aqui, né, do dativo e do ablativo no plural, esse i do ibus, ele é um i breve, então fica atipitribus. E no ablativo atipitribus também.
3. Decline Júpiter. Essa palavra ela é bem irregular, né? Então, Júpiter Iovis, e fica e ela só existe no singular, ela não existe no plural. Então vamos lá. Singular, nominativo Júpiter, Júpiter, vocativo Júpiter, genitivo Iovis, dativo Iove, ablativo Iove e acusativo Iovem. Questão 4. Quais são as consoantes labiais e por que assim se denominam? As consoantes labiais são B, P e M, pois são pronunciadas com auxílio dos lábios. 5. Quais são as consoantes guturais e por que assim se denominam? As consoantes guturais são C e G, pois elas eram produzidas na garganta, no antigo latim. 6. Quais são as consoantes dentais e por que assim se denominam? As consoantes dentais são D, T e N, pois seu som se produz nos dentes. 7. Os nomes imparecílabos em S, cujo radical termina em labial, como se declinam? Dê exemplos. Então, aqui é o seguinte, ó. Um imparecílabo que termina em S, da terceira conjugação, e o radical dele termina em consoante labial, ou seja, em B, P ou M, eles, no nominativo, eles conservam essa consoante. Por exemplo, plebes, plebis. Questão 8. Os nomes imparecílabos em S, cujo radical termina em dental, perdão, em S, cujo radical termina em gutural, como se declinam? Então, nessas palavras o gutural funde-se com o S no nominativo e produzem a letra X, né, que dá o som de CS, essa letra. Por exemplo, a palavra rex, regis. 9. Os nomes imparecílabos em S, cujo radical termina em dental, como se declinam? Então, as palavras imparecílabas em S, cujo radical termina em dental, ou seja, D, T e N, a consoante desaparece no nominativo. Então, tem o exemplo aqui de dens, dentes. Para entender melhor isso daqui, tem essa questão de número 10, que eu acho que fica bem mais claro qual que é o propósito dessas informações todas, que parecem ser bastante confusas, né? Mas nós vamos fazer o seguinte nessa atividade aqui. Aplicando o conhecimento adquirido no número 107 e exemplificado na segunda nota do 108. Esses dois pontos aí, o 107 e o 108, inclusive as notas, elas são muito importantes, porque eles vão explicar que essas palavras que são da terceira declinação, já que elas não têm assim muito claro quais são, como que é escrito o nominativo dessas palavras, né? Elas são irregulares, então tem muitos tipos, não é como nas outras declinações que você tem a terminação exata do nominativo e do vocativo, né? Como na primeira declinação, que é a letra A, na segunda declinação, que tem algumas diferenças, né? Que às vezes é em us, às vezes é em er, e etc. Mas assim, são grupos grandes de palavras. Essa aqui praticamente cada palavra tem uma terminação. Então ela é um pouco complicada por causa disso. E portanto, se você encontra essa palavra já declinada em algum, sei lá, no dativo, no ablativo, no acusativo, né, no plural, no meio de uma frase, e você precisa traduzi-la, você precisa então realizar esse procedimento. Que primeiro você vai fazer o seguinte, você vai encontrar qual que é o radical dessa palavra. E aí, a partir do radical, você consegue descobrir qual que é o nominativo da palavra e também o seu genitivo. E encontrando o nominativo e o genitivo, você pode aí sim consultar um dicionário
e saber qual que é o significado dessa palavra. Se você não fizer esse procedimento, não dá certo. Né? Você vai procurar a palavra e não vai conseguir encontrar no dicionário. Então vejamos aqui, número 10. Tem aqui então, né, aplicando o conhecimento adquirido no número 107, exemplificado na segunda nota do 108, diga e justifique, sem consultar dicionário nenhum, nominativo singular das seguintes palavras. Então vamos lá. Palavra riems, radical riem, né, tirando lá então a desinência, fica riem. A letra M, que é o que termina aqui a palavra, ela é um consoante labial, e o nominativo conserva essa consoante. Então fica riems, riemis. Pronto, encontramos aqui a palavra. Vamos lá. Palavra dentem, radical, dente, terminado então em uma consoante dental, que é a letra T. Essa consoante ela desaparece no nominativo e aí temos origem a palavra dens, dentes. Palavra legum, radical, leg, terminado em consoante gutural, letra G, a consoante funde-se com S e forma a letra X, e fica lex, legis. Palavra milites, radical, milit, terminado em consoante dental, essa consoante desaparece no nominativo, fica miles, milites. Aqui, alguém pode perguntar, mas e esse E aí, de onde que surgiu? Bom, esse E é o seguinte, na nota 1 lá do número 108, o Napoleão ele chama a atenção para que nesse caso aqui, né, onde tem a letra I, essa letra, por ela ser um I breve, ela vai se tornar um E aqui no nominativo. Então fica miles, militis. Essa é a regra, tá? Então esse I se transforma em um E aqui, porque era um I breve. Palavra urbes, radical urb, terminado então em consoante B, labial. O nominativo conserva essa palavra, essa letra, então fica urbs, urbis. Palavra monsium, radical monte, terminado em consoante dental, palavra, letra T. Consoante desaparece no nominativo, dando origem à palavra mons, montes. Palavra pontibus, radical ponte, terminado em consoante dental. Consoante desaparece no nominativo, dando origem à palavra pons, pontes. Palavra sanguinis. Palavra sanguinis. Né? Porque esse I é breve. Radical sanguine, terminado em consoante dental, N. Essa consoante desaparece no nominativo, dando origem à palavra sanguis, sanguinis. Palavra noxium, muito atenção a essa palavra. Radical noct. Ela, apesar de terminar aqui, né, no T, essa é uma palavra que ela tem uma regra própria dela. Né? Então, ela perde esse T, na verdade. E aí o C se funde com o S, dando origem à palavra nox, noctis. Então, é uma regra que serve só para ela. Enfim, tem que decorar mesmo, não tem jeito. Exercícios de tradução. Então, traduzir para o português essas frases aqui. Número 19 e... atividade 19 e 20, exercício de tradução. Então, número 1. Voluptates omnibus. Perdão, deixa eu colocar aqui as frases aqui. Voluptates omnibus semper noxiae sunt. Fica assim: os prazeres são sempre prejudiciais para os homens. 2. Magistri laudes discipuli patri gratae fuerunt. Foram agradáveis os louvores dos professores ao pai do aluno. 3. Regis sunt militum, duces et legum custodes. Os reis são chefes dos soldados e guardas
das leis. 4. Obsidum vita reverentiam foederis firmabat. A vida dos reféns assegurava o respeito ao tratado. 5. Sacerdotum reverencia signum est virtutis. O respeito aos sacerdotes é sinal de virtude. Exercício 20. Traduzir em latim. As noites do inverno são compridas. Hiemum noctes longae sunt. O rei condena o procedimento do filho. Rex filii morum damnat. 3. As asas dos gaviões são variadas. Atipitrum alae sunt variae. 4. A autoridade dos reis é grata aos soldados. Regum auctoritas militibus est grata. 5. Grande alegria era proporcionada aos mestres pelas lições de teu irmão. Laetitia magna magistris fratis tui lectionibus parabatur. Ou poderia também ficar assim: fratis tui lectionibus magna magistris parabatur Laetitia. Muito obrigado, então, e até a lição de número 20.